Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero estar fazendo uma breve meditação com os irmãos. Quero estar lendo Gênesis capítulo 34, versículo 1 em diante, para fazer uma breve meditação. Aleluia. Gênesis 34, versículo 1 diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma breve meditação nessa passagem, nesse contexto, e que o que eu não puder, esclarecer em palavras, que o Senhor venha colocar a compreensão em vossos corações. Amém? Aleluias. Irmãos, nesse contexto, nós somos apresentados à família de Jacó. Aleluia. Que constituía em Jacó, patriarca, depois tinha suas mulheres, suas duas mulheres, Lia e Raquel, também tendo as servas de suas mulheres, que também foram dadas a Jacó como esposas para poder gerar filhos, e seus filhos, E também os servos e as servas, enfim, mais a família ali, os filhos, e possuía uma única filha, que era Diná, filha de Lia. Aleluias. Novamente eu volto para esse contexto das pessoas, mas continuando. Eles, como servos de Deus, eles não moravam nas cidades, assim, eles habitavam em tendas no deserto, ao decorrer das caminhadas. E durante certo tempo eles começaram a habitar aos arredores da cidade de Siquém. Siquém, a cidade onde viviam os siquemitas, eu acho assim que fala, os siquemitas, eles possuíam uma cultura diferente, eles possuíam uma adoração, deuses diferentes, da família de Jacó. Eles possuíam hábitos, totalmente diferentes. Por isso, Jacó e sua família comprou terras ali, mas ao redor da cidade, e começaram a habitar ao redor. Aleluia. O que Deus fala ao meu e ao seu coração através, dessa passagem, desse pequeno pedaço de passagem. Nós somos diferentes das pessoas do mundo, nós que servimos a Deus. E por conta disso, nós devemos nos manter afastados muitas das vezes, Por conta da nossa maneira de ser, do nosso comportamento, a gente deve se manter afastado de muitas coisas. Porque a prática e a adoração de quem está no mundo é diferente da nossa. Então, já forçando aqui, eu vou falar. Claro, nós sempre temos que ir à frente e levar a palavra do Senhor, mas nós não podemos nos envolver em determinadas coisas. Nós não podemos nos envolver com determinadas pessoas. Então, até aqui, nós já temos uma prova de que nós devemos nos manter restritos em determinados lugares, em determinadas pessoas, Até aqui, isso que o Senhor vai falar conosco. Aleluias. Eles moravam ao redor da cidade. Voltando para a família de Jacó, foco é Diná. Diná, a única filha de Jacó, ela... Aqui, durante essa passagem, ela devia ter uns 15 anos, eu acredito, uma jovem ali, uma adolescente, a sua adolescência, assim, morando aos arredores da cidade de Siquém. Ela era a única jovem ali no meio, na família dela, nas tendas, as pessoas que ela conhecia, ali convivia dia a dia. Ela era a única moça, a única jovem. Se tivesse alguém próximo à idade dela, era um menino, um dos seus irmãos, E as únicas mulheres que ela convivia, sendo uma delas a sua mãe, e depois sua tia, depois as outras mulheres de seu pai, talvez servas ali, mas eram todas muito mais velhas que ela. Então a única convivência que ela tinha era com os garotos, era com seus irmãos,
e era com mulheres mais velhas. Então ela não tinha ali uma pessoa, uma garota para poder conversar, né? Uma pessoa mais jovem ali no meio de seu contexto. E por conta disso, por conta dessa curiosidade que ela acabou criando em favor de outras garotas, ela quis ir até a cidade de Siquém. Ela quis ir conhecer outras garotas, quis fazer amizade, né, com outras pessoas. Ela quis ir conhecer, né, a cidade e tal. E nessa ida para a cidade, Siquém, o príncipe daquela cidade, né, o filho do rei, viu ela e se apaixonou por ela. Foi até ela, tomou ela, deitou-se com ela, o que acabou humilhando ela tudo. E ele, apaixonado, foi e pediu pro pai dele: olha, eu quero me casar com ela. Vamos até o pai dela, até os irmãos dela, porque eu quero me casar com ela. Por aqui, isso. Através desse erro, né, desse pecado, ela, através dessa curiosidade dela, acabou acontecendo isso com ela. Por quê? Porque ela estava no lugar errado, provavelmente com as pessoas erradas, né? Por conta da curiosidade dela, por conta do querer se misturar com aquelas pessoas que não eram do contexto dela, não tinha a mesma cultura que ela, a mesma fé que ela, não tinha a mesma criação que ela, mas por conta dela querer se envolver, por conta dela querer estar junto, por conta dela querer estar ali, acabou acontecendo isso com ela. Mesmo ela não querendo, né, se envolver ali, mas dependente da situação, dependendo de onde ela estava, acabou acontecendo isso com ela, né? Dela ser humilhada desta forma. Aleluia. E o Senhor fala, né, o meu e o seu coração, que nós devemos tomar muito cuidado, né? Por isso que nós devemos nos manter afastados, porque em determinado momento o inimigo vai usar situações, talvez pessoas, né, do contexto, dependendo de onde a gente estiver, para tentar nos humilhar, né? Para tentar nos tirar ali da presença, para tentar nos abater na fé. Por quê? Porque nós vamos estar em lugares ao qual não pertencemos. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser sal na terra e luz do mundo, fazer a diferença, dependente de onde a gente estiver. Mas a gente também não pode buscar querer estar em lugares, querer estar com pessoas que não partilham da mesma fé que a gente. Não partilham da mesma adoração. A gente vai estar no lugar onde a maioria das pessoas, né, aonde ali o que está acontecendo naquele momento é um culto, uma adoração ao inimigo, né, as coisas do mundo, a fornicação, a idolatria, né, querendo estar em meio a lugares, a pessoas que criticam a nossa fé, que criticam o nosso Deus. Não, não é correto, né, não é do agrado aos olhos do Senhor a gente estar envolvido nesse meio, né, por isso nós devemos sempre buscar nos afastar disso. Aleluia, assim como Jó, né, apartar-se da aparência do mal. Claro, tem determinados lugares que a gente não tem como escolher as pessoas que vai estar ao redor, né, como meu exemplo e de muitas pessoas, a escola, né, a gente não tem como escolher quem vai ser os professores e quem vai ser os alunos, ou talvez faculdades, assim, a gente não tem como escolher. Nosso trabalho também, não tem como a gente escolher quem vai trabalhar junto com a gente, ou os clientes que vão chegar, né, isso a gente não tem como escolher. Mas, eu digo, no nosso meio social, os nossos amigos, os nossos familiares, assim, meio familiar, a gente tem que escolher os momentos, escolher as pessoas que vão estar ao nosso lado. A gente não pode se deixar influenciar pelas outras pessoas. A gente não pode se deixar ser levado, né, pelos caminhos errados. A gente não pode deixar uma amizade nos afastar da presença de Deus. A gente não pode deixar que as outras pessoas falem o que quiser da nossa fé e a gente se mantenha calado. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para escutar as pessoas falando errado sobre a palavra dele e ficar quieto. Não, Deus nos chamou para fazer a diferença. Se a gente estiver num determinado lugar e pessoas falarem tal coisa, a gente tem que se manter de uma maneira diferente. A gente tem que se comportar de uma maneira diferente, não concordar com tudo. Não tô falando para todo mundo sair brigando e discutindo e se manter afastado de todo mundo, não conversar com ninguém. Não. Conversa, convive. Mas agora tem determinados lugares onde não é adequado o cristão estar.
Não era adequado Diná estar naquele lugar. Era cidade, tudo bem, mas ela estava buscando conhecer outras pessoas que não faz parte da mesma fé que ela, não compartilham da mesma fé que ela. Ela buscou estar no meio de pessoas que fazem coisas erradas e para eles não é problema, por conta que eles acreditam assim, por conta que a fé deles é assim. Tanto que aconteceu aquilo para Siquém estava normal, né? Para Siquém não aconteceu nada de errado. Ele amava ela, né? Ele queria estar com ela, então para ele não tinha problema o que eles fizeram. Mas para ela não, para ela teve problema, para ela foi uma humilhação, tanto para ela quanto para a família dela. Aleluia. Tanto que depois, né, continuando, Siquém e o pai dele vão até Jacó e os irmãos para falar com eles. E tanto que depois diz aqui, ó, no versículo 8. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorado da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessões nela. Ou seja, ele estava dizendo: olha, meu filho está apaixonado pela filha de vocês, pela filha sua, pela irmã de vocês. Então, olha, deixa ele casar com ela. Vocês casam com as nossas mulheres, nós casamos com as nossas mulheres, vocês convivem com a gente, né? A gente habita tudo do mesmo jeito e se une, uma família só. Habita tudo junto. Ou seja, ele tá falando, não tem problema aquilo que aconteceu. Ele tá apaixonado, eles ficaram juntos, então bora juntar tudo. Para ele, era basicamente isso que ele estava falando. E, nossa, os irmãos ficaram transtornados, né? Os irmãos de Diná ficaram transtornados, humilhados, entristecidos. Mas, né, eles decidem fazer, né, de acordo com o pensamento deles. Eles quiseram solucionar com as próprias mãos. Então, eles falaram: pode ser, vocês podem levar minha irmã como esposa, né, do seu filho, mas vocês e todos os homens da cidade precisam se circuncidar, para assim, né, ser como nós. Aí nós podemos tomar as mulheres da sua cidade como nossas e vocês podem tomar as nossas, aí a gente pode habitar junto. Para isso vocês precisam se circuncidar primeiro. Nossa, o rei e o príncipe acharam maravilhoso, né? Acharam que eles tinham concordado. Só que na cabeça dos irmãos, eles tinham um outro plano em mente. Um plano de vingança. Tanto que aconteceu o quê? Quando os homens se circuncidaram, depois ao terceiro dia, que foi o dia que mais a dor veio mais intensa, provavelmente, Simeão e Levi foram até a cidade e mataram todos os homens da cidade, né? Aproveitaram que todos os homens estavam morrendo de dor, deitados em suas camas, provavelmente. Foram lá e mataram todos os homens, tanto o rei quanto o príncipe também. Pegaram a irmã deles de volta e levaram todas as mulheres e crianças cativos. Isso foi o que aconteceu. Agora, uma pergunta que eu faço aos irmãos para a gente continuar a meditação. Algo que aconteceu, né, ao decorrer de toda essa passagem, algo que não aconteceu, na verdade, né, ao decorrer de toda essa passagem, algo que está faltando. A voz de Deus. Aleluia. Aqui a gente não ouve, durante essa passagem toda, durante tudo aqui que eu li, o capítulo 34 completo, algo que a gente não vê. A voz de Deus. Alguém perguntar a opinião de Deus, como solucionar os problemas. Aleluia. Diná, em meio à sua curiosidade, ela decide ir até a cidade, né, buscar compreender como é que era o convívio das outras pessoas, e ela vai, simplesmente vai. Quando acontece aquilo, né, aquela situação com ela, e depois Siquém vai com o pai dele pedir, os irmãos ou o pai, ninguém busca, né, a palavra de Deus, ninguém busca aquilo que Deus acha da situação, como solucionar a situação.
ele não pergunta para Deus, é para ela ir casar com ele ou para ela ficar. Ninguém pergunta para Deus. Os irmãos decidem sozinhos o que fazer, né? Eles decidem, eles falam aquela situação da circuncisão, mas já com um plano de vingança na cabeça. Então eles já estavam buscando solucionar o problema sozinhos. Eles não pediram a ajuda de Deus, eles não pediram o discernimento de Deus para o que fazer. Foi aí que gerou todo esse rebuliço. Foi aí que gerou toda essa bagunça. Por quê? Porque ninguém buscou compreender qual era a vontade de Deus no meio de tudo isso. Aleluia. Diná, ela já havia errado, ela já havia pecado. Em vez deles tentarem pedir perdão a Deus pelo pecado dela e tentarem achar uma solução para aquele erro, eles tentaram agir com a própria mão, solucionando esse problema, o que acabou gerando um pecado ainda maior, que eles mataram um monte de pessoas sem perguntar, sem saber se era da aprovação de Deus. Porque eles não foram como servos de Deus. Eles não foram matar amando de Deus. Eles foram como filhos humilhados, como irmãos humilhados. Eles foram como pessoas, como carne. Eles foram matar pela vontade deles, de vingança. Eles não foram porque Deus mandou. Eles não foram como servos de Deus para tomar aquela terra e tal. Não. Tanto que Jacó, quando descobriu, ficou com vergonha e medo das outras pessoas, né, dos outros povos virem com vingança. Então ele decidiu ir embora, né? Por conta que ele achou que as outras pessoas fossem levantar contra eles. Então eles pegaram as coisas deles e foram embora de lá. Porque não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Por conta de um pecado que não foi solucionado ali, gerou outro pecado ainda maior, que gerou uma humilhação mais grande ainda para a família deles. Por quê? Por conta de que não buscaram a palavra de Deus, não buscaram a opinião do Senhor. Fizeram de acordo com as próprias mãos. E nunca, jamais a gente deve tentar solucionar as coisas com nossas próprias mãos. Seja uma dificuldade, né? Seja algo que a gente esteja passando na nossa vida, algo que a gente não vê solução, né? Algo que a gente não sabe como agir, a gente não pode tentar usar as nossas próprias mãos. E piorou ainda, né? Se for algo que a gente próprio acarretou. Se foi algo que a gente errou, que a gente falhou, aí a gente vai tentar solucionar com nossas próprias mãos o nosso próprio erro. Aí que a gente vai errar mais ainda. Aí que o pecado vai gerar outro pecado maior. Aleluias. Por quê? Porque eles não buscaram se arrepender, né? Eles podiam estar tristes, humilhados, né, por aquilo, mas eles buscaram vingança por conta do nome deles ter sido humilhado, né? Por conta da família deles ter sido humilhado, né? Não por conta da palavra de Deus. Eles não buscaram vingança por Deus, não. Foi isso que acabou transtornando ainda mais a situação. Nós devemos sempre buscar a opinião de Deus. Nós buscar sempre o discernimento de Deus para as situações. Aquilo que a gente está passando, né? É igual a palavra do Senhor diz, né? Não é uma brecha para pecar. Mas, né, se pecar, a gente tem um advogado para nos justificar. Se a gente se arrepender, se a gente querer estar disposto a mudar. Aí, né, ele nos capacita, nos fortifica e nos molda para que a gente se afaste dos pecados. Agora, se a gente pecar e não pedir perdão para Deus, né, e querer solucionar segundo a nossa cabeça, os nossos pensamentos, aí vai gerar algo ainda maior, né? Por conta que o pecado da Diná já foi humilhante para ela e para a família dela. Aí quando os irmãos tentaram solucionar com as próprias mãos, acabou gerando algo ainda maior, que fez com que a família teve que sair dali, né? Teve que sair aos arredores da cidade com medo das cidades vizinhas se levantarem contra eles. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos. Devemos vigiar muito. Tanto, né, com nossas curiosidades, né, tanto com as nossas amizades, né, as pessoas que estão ao nosso redor, os lugares em que a gente coloca os nossos pés, né, as situações em que a gente entra no meio, a gente tem que tomar muito cuidado. E também, né, se errar, se pecar,
tomar cuidado o suficiente para pedir perdão ao Senhor e buscar a solução dele para os nossos problemas. Aleluia. Essa palavra que você tem colocado no meu coração, eu espero que aquilo, novamente, que eu não podia expressar em palavras, que o Espírito Santo de Deus venha colocar em seus corações a compreensão, que Deus venha falar poderosamente mais através dessa palavra e que todos tenham um ótimo, excelente dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?